Bom, voltamos então. Essas foram as dicas deixadas no vídeo anterior. Lembrem-se, ao se prepararem para escrever os resultados, lembrem de escrever esses resultados de forma clara, objetiva, lógica, ou seja, simplicidade, organização, coerência, né? Utilizem gráficos, figuras, exemplos de falas para ilustrar os argumentos, né, as análises, e depois disso gere uma discussão, ou seja, faça uma ponte com o que você apresentou lá na fundamentação teórica, né, daqueles conceitos centrais e faça comparações. Olha como isso tem a ver com isso, olha como isso tem a ver com aquilo. Então, o que a gente achou de fato pode ser ilustrado pela teoria, só que de tal forma, ou seja, tem essa face, essa possibilidade de interpretar. Então, é para a gente fazer algumas reflexões. Bom, mas a ideia sempre é assim, mas como é que eu escrevo? Como é que eu vou colocar isso no papel? Qual é a sequência? Qual é a ordem? Né? Como é que eu vou transformar isso em resultados? Bom, a ideia desse último vídeo, eu acho que esse é o último vídeo para essa aula, é exatamente sugerir essa ideia. Primeira coisa, antes de colocar no papel, faça um plano do que vai escrever. Assim como a gente sugeriu lá nas primeiras aulas, que você fizesse um fichamento, né, de vários artigos científicos, para você poder ter um conteúdo para saber, para poder produzir uma boa introdução e uma boa fundamentação teórica, né? E disse que os fichamentos eram 70% ou coisa assim do trabalho dessa primeira parte. Agora eu diria para vocês que 30, 40% de um bom texto no final é o planejamento. Por quê? Porque quando a gente sabe os nossos resultados, mas a gente vai escrevendo, a gente começa a escrever, perde a ordem, volta, não sabe se está claro, né? Então a gente acaba se perdendo em tempo e em esforço. Quando a gente faz um planejamento, a gente já vai escrevendo assim com um roteiro, com uma estrutura do que a gente vai escrever e em que ordem. Isso ajuda muito. E quando a gente fala de planejamento é entender o que a gente tem de resultado. A gente fez uma pesquisa quantitativa, é baseado em dados estatísticos, né? Então, quais são os dados estatísticos que foram analisados? Temos então aí uma tabela, temos vários gráficos que a gente pode utilizar, temos um gráfico. A gente tem depois eu abro aqui para vocês, mas, por exemplo, uma pesquisa bibliométrica, uma pesquisa baseada em análise de frequência de vários itens. E, normalmente, nesses estudos, cada um desses itens é analisado pontualmente ao final. Então, é sempre uma apresentação de um gráfico para cada item. Então é bom sempre você planejar a redação a partir de cada item do próprio questionário apresentado, a gente vai respondendo seguindo a mesma ordem, colocando subtópicos, um subtópico para cada item analisado. É uma pesquisa quantitativa em que todas as variáveis elas são analisadas, elas são variáveis de um mesmo construto, ou seja, são variáveis de uma mesma ideia. A gente tem correlações aí, então a gente provavelmente deve ter uma tabela cheia de dados e a gente vai mostrar como uma variável se conecta com outra, como ela não se conecta. Então a gente pode criar uma outra forma de apresentação, né? Que é. Mas é o que a gente pode dizer que, em linhas gerais, minha sugestão é: comece, depois de você ter uma ideia do que você tem e como apresentar, estabeleça um pré-roteiro dessa sessão. E aí minha sugestão é: comece a redação, comece a sessão de apontamentos dos resultados, a discussão dos resultados, a partir de uma introdução. Faça uma introdução geral, né, em que você já menciona o que é que vem por aí. Então, por exemplo, nossos dados
Nossos dados apontam para um resultado assim, assim, assado, em que há mais pessoas favoráveis do que desfavoráveis, em função de tal aspecto ou tal aspecto, né? Aí você já faz uma introdução que você já diz para o leitor, olha, os nossos dados todinhos chegaram a esse resultado. Opa, então você já dá pistas. Se o cara não quiser continuar lendo, ele já sabe logo no primeiro parágrafo. Mas você fala muito brevemente, aí você não explica para ele como ele chegou. Aí você, no próximo parágrafo, você pode fazer essa ponte. A partir de agora, nós vamos apresentar como chegamos a esses resultados, né? Apresentando assim, 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 assado o texto. E aí você pode usar os parágrafos seguintes justamente para fazer essa apresentação descritiva. Apresentar de forma descritiva significa que você vai realmente descrever os gráficos. Então você pode até usar, olha, o primeiro item analisado foi tal, tal, tal item, né? Nossas estatísticas nos levaram a um resultado representado pelo gráfico tal. Aí você bota a figura, né? Ou pela figura tal. É uma figura com um disco de pizza e tal, né? Então você pode descrever o que você está dizendo. Segundo, conforme ilustra a figura, a maior parte dos respondentes disse isso. A segunda maior indicação respondeu isso, a terceira maior indicação respondeu aquilo. Então você faz uma descrição do que a pessoa está vendo. Só que ao fazer essa descrição, depois de fazer essa descrição, é preciso você fazer alguma análise. Então pare e pense, o que esse resultado indica? O que esse resultado significa? Qual é a aproximação ou distanciamento que existe entre esse resultado e o que diz a teoria? Né? Quais são os aspectos que estão faltando? Então é importante você fazer esse apontamento, ok? A cada item você vai fazendo esse apontamento até chegar lá no final das suas apresentações. Quando chega no final das apresentações, aí sim você pode emendar mais algumas reflexões mais gerais, mais amplas, comparando teoria com resultados. E no final é isso. Bom, no nosso PowerPoint aqui, que vocês receberam aí, nós temos inclusive algumas passagens de texto. Por exemplo, ó, esse aqui é um artigo produzido, publicado numa revista na área de marketing. E olha só, a apresentação dos resultados. Como eu falei para vocês, nossa análise nos levou à identificação de 8 categorias. Ou seja, o autor ele já fala, ó, a gente chegou a esse resultado aqui, né? E diz que essas categorias elas foram escritas assim, assado. Aí como é que eu vou saber? Vai saber a partir da tabela 1, ó, ou seja, já fez uma imagem, né? E aí essa imagem, e aí depois ele já descreve como é que ele vai apresentar. Então, ó, cada uma dessas coisas vai ser escrita assim, 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 assado. Bom, então essa apresentação pode usar tabelas. Essa é a tabela desse texto que a gente apontou agora, né? Então, é uma pesquisa qualitativa, e pesquisas qualitativas são pesquisas usadas para explorar novos conhecimentos. Então, esse aqui foi o resultado. Eles analisaram a fala das pessoas, né? E com base na fala das pessoas, eles entenderam, né, que essas qualidades, esses adjetivos, eles são percebidos por essas pessoas na medida em que elas se relacionam com certas marcas. E assim elas acabam classificando, valorizando uma marca a partir dessas características humanas, né? Mas pesquisas também podem ser estatísticas e no final a gente ter uma figura que mostra os resultados, ou ainda esses resultados, como a gente falou, podem ser apresentados por meio de uma tabela, quando a gente vai, sobretudo, fazer uma comparação, né? Observem a imagem, uma comparação, ó, sempre em negrito, aqueles itens
que estão mais significativos, para que o autor possa descrever esses resultados e no final ele possa fazer a comparação. Ó, isso, com isso, significa isso, aquilo outro, né? E por aí vai. Aqui, ó, é uma ideia de uso de exemplo de dados qualitativos também. Por quê? Porque os dados qualitativos, sobretudo aquelas pesquisas feitas em entrevistas, eles podem usar trechos da entrevista para ilustrar, né? Então, ó, por fim, aquela categoria, lembram da tabela? Categoria atenciosa, providente, ou seja, as características humanas, é demonstrada nas falas dos entrevistados, sempre que eles encontram um medicamento que procuram, né? Como consequência de cuidado com o cliente, ou seja, demonstra lá que o atendente está preocupado em atender as pessoas e tal, né? E tem a solução, então eles acham. E aí como é que se verifica isso? Se verifica em situações assim, ó, quando a pessoa vai lá e fala. Então ele copiou um trecho da entrevista e colocou para dar suporte. Então isso é importante entender. É o seguinte: por que a gente usa figuras? É só para ficar bonito? Não, as figuras não é para deixar o seu trabalho bonito. A figura é um tipo de exemplo. E o exemplo é um tipo de ferramenta que você usa didaticamente para ajudar a pessoa a entender. E dois, você usa como uma forma de dar segurança, de dar garantias. A figura ou o trecho da fala e tal são provas de que a sua análise foi bem feita e o seu trabalho é coerente e qualificado. Então, sempre usem isso na apresentação dos resultados. Descreva o resultado. Ó, nossa análise chegou a isso, isso, isso e isso. Né? A gente chegou a isso a partir de situações assim, assim, assado. Vamos dar o exemplo. E aí, quando você faz essa relação, com essa teoria, quer dizer o quê? Aí você vai lá num terceiro momento e significa com base na teoria, naquele conceito e tal, 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 pode ser interpretado assim, 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 assado. Né? Então você tem que ter essa relação de interpretação. Ok? Lógico, não é fácil, né? Por isso é sempre importante a gente colocar isso em prática e ter isso em prática. Então, minha sugestão é que nesse momento folheiem, né, alguns desses artigos que vocês usaram para a revisão da literatura de vocês e que vocês tiveram uma leitura centrada principalmente na fundamentação teórica deles, né, na introdução deles. Deem uma olhada agora no final desses artigos, na apresentação dos resultados. Veja como eles foram construídos, veja se eles seguem essa lógica. Né? Comecem a se espelhar para ter referências, né? Inclusive em termos de referências conceituais de como escrever. Esses são alguns textos usados para essa aula de hoje, os quais eu estou disponibilizando em anexo aí, junto com essa apresentação. Tá? Eu realmente espero que vocês aí estejam trabalhando, que vocês estejam tendo boas orientações com os professores que vocês buscaram para auxiliar na composição desse trabalho de conclusão de curso. Lembrem-se, nós temos data ao final do mês aí de junho, temos aí algumas semanas, 6 semanas aí mais ou menos, para a gente concluir o nosso trabalho. Isso não é para ficar em desespero, dá tempo. Isso é só para ficar em alerta, para a gente procurar continuar trabalhando com afinco. Tá? Então eu desejo a todos um bom trabalho, que vocês desenvolvam um excelente trabalho. Se tiverem dúvidas, podem me procurar, eu vou ajudar da mesma forma. E, mais importante de todos, cuidem da saúde, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, tá? E Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço a todos.